Nesse vídeo, eu vou fazer uma questão que tem um poema, aborda funções da linguagem e vou fazer a revisão mais rápida de funções da linguagem que provavelmente tu já viu. Olá, olá, sou o professor Gabriel Torres, trabalho com o professor Felipe Pereira na nossa plataforma Linguagens IHM. Dá uma olhadinha no link aqui embaixo para conhecer o nosso trabalho. Estou aqui no canal do YouTube do professor Felipe para resolver uma questão do Enem e ajudar quem precisar, apresentar a nossa plataforma, nossa metodologia e ajudar quem puder, né? Quem chegar, quem entrar em contato aqui com o nosso vídeo. Então, sem mais delongas, vamos para esta questão selecionada, que é esta belíssima questão de 2013, né? Lembrando que eu falei no último vídeo a respeito de provas mais antigas do Enem, dá uma olhadinha ali. Isso aqui é uma questão bem interessante, com um poema bastante interessante. Questão que parece difícil, mas talvez não seja tanto bom. Vamos ver. Operação sempre a mesma. Eu já falei que eu vou revisar funções da linguagem, então provavelmente já deve imaginar o que vai aparecer aqui no enunciado, mas começamos pelo enunciado. O texto traz em relevo as funções metalinguística e poética. Seu caráter metalinguístico justifica-se pela... Bom, funções da linguagem é a habilidade 19, tá? E é talvez o conteúdo mais específico da prova do Enem, que tem nome, sobrenome, data de nascimento, pai registrado, né? E que tem algumas categorias, alguns nomezinhos e um funcionamento específico dessa teoria, que eu vou revisar rapidamente aqui, tá? Antes da gente ler o poema para poder já encarar o poema, né? Tendo a ideia do que é uma função metalinguística e do que é uma função poética revisadinho, tá? Então, o seguinte, revisão super rápida, né? A teoria das funções da linguagem, ela funciona a partir de uma ideia onde o processo comunicativo está descrito em algumas partes, em alguns elementos, e quando o texto, quando a linguagem, né, vai se deslocar para algum desses elementos com maior predominância do que outro, a gente tem uma função da linguagem, né? Quando o foco da linguagem está em alguma dessas coisas, é porque a gente consegue reconhecer uma das 6 funções da linguagem a partir dos 6 pontos, dos 6 elementos da comunicação desenhados nessa teoria do querido Jacobson, tá? Então, muito rapidamente, a partir do caminho da comunicação, tá? Começa por um emissor, que é quem emite a mensagem. Se o foco é no emissor, função emotiva, né? Porque é um indivíduo, um enunciador falando de si mesmo, dando foco para si, uma linguagem autorreflexiva, né? Então seria uma autobiografia, uma biografia já não é função emotiva, o foco já não está no emissor, porque se é o indivíduo A que faz a biografia do indivíduo B, não é mais o foco no emissor, né? Análise, psicanálise, consulta com psicólogo, tu vai lá para falar de ti, então tu está emitindo uma mensagem, tu está emitindo enunciados que falam a respeito de ti mesmo. A mensagem sai do emissor e vai para um receptor. Se o foco é no receptor, é função apelativa ou conativa. Grande marca são verbos no imperativo, ordens, mas pode ser também uma declaração de amor, como já caiu, né? Porque por mais que a pessoa fale eu te amo, né? Quando tu te declara para uma pessoa, o foco é naquela pessoa. O sentimento é teu, mas o foco é para aquela pessoa responder para o que tu está falando, né? Coisas que o foco é o receptor, função apelativa conativa, ordens, pedidos, em geral. A mensagem que a gente tem vai circular por um canal, seja o canal auditivo, não o canal auditivo necessariamente, seja um meio acústico, né? Dá para pensar em meio também, ou um meio impresso, né? Vamos pensar no meio acústico, na fala, né? O canal é o meio, é a audição, é o som. Quando o foco é no canal, é a função fática. Um exemplo disso pode ser, por exemplo, aquele aviso que se dá em aeroporto, tan, dun, dun, e daí avisar passageiros de tal voo. Por aí, pode ser um professor numa sala de aula que vai ali e tá aquela gritalhada, o cara dá uns gritos, opa, opa, função fática, foco no canal, para todo mundo fazer silêncio. É aquele aviso, ó, uma mensagem está por vir. Prestou atenção que vem a mensagem. Só o seria a função fática. Código.
Código seria a língua portuguesa, falando pelo ar, usando a língua portuguesa. Quando o foco é no código, a gente chama de função metalinguística, né? O código pode ser a língua portuguesa, o código pode ser, por exemplo, a literatura, a música, quando é uma música falando sobre música, metalinguagem. Quando é literatura falando sobre literatura, metalinguagem. Quando é um making of, um filme falando sobre um filme, metalinguagem. Quando o foco é no código, metalinguagem. A partir desse código são compostas mensagens. A mensagem são exatamente as palavras, né? Não entramos no conteúdo. A mensagem se refere à forma, às palavras. Quando o foco é na mensagem, nós temos a função poética, né? A gente pode dizer, um exemplo que eu tinha pensado, eu me encontrei com a minha alma gêmea. Isso é uma frase bem direta. Ou pode fazer que nem o Bilac. Cheguei e chegastes, vinhas fatigado e triste, triste e fatigado eu vinha. Tinhas a alma de sonhos povoada e a alma de sonhos povoada eu tinha. Tá dizendo o quê? Me encontrei com a minha alma gêmea. Me encontrei com uma pessoa que tinha sentimentos como o meu, só que fez rimando num soneto lindo. E por aí vai, tá? Mas tudo que a gente tenta falar bonito é função poética, porque a gente pode dizer uma coisa de uma forma mais direta ou pode colocar o foco nas palavras que a gente está usando, porque o que a gente vai dizer vai acabar sendo a mesma coisa a partir desse exemplo. Depois das palavras específicas, a gente tem o conteúdo da mensagem, que seria o referente, né? Aquilo que se quer dizer, aquilo que a mensagem está fazendo referência, né? Seria o conteúdo, aí a função é referencial. Característica de texto com função referencial é serem bem diretos, bem explicativos, sem muita firula, né? Sem embelezar muito o discurso, sendo bem conciso, direto e explicativo, com o foco no seu conteúdo. Dito isso, de novo o enunciado. O texto traz em relevo as funções metalinguística e poética. Então, o texto fala sobre ele mesmo, fala sobre, né, uh, digamos assim, é um poema que fala sobre poema, né, e também a função poética, que é falar bonito. Aí depois tem, seu caráter metalinguístico justifica-se pela. Bom, metalinguístico é o texto falando sobre o texto. É o código sendo usado para falar sobre o próprio código. De fazer uma espécie de um desafio, tá? Olha as alternativas e vê qual delas que mais se adequa em função metalinguística. Dá uma pausadinha no vídeo, olha. Agora vamos ler o texto. Lusofonia. Rapariga. Substantivo feminino de rapaz, mulher nova, moça, menina, e no Brasil significa meretriz. Escreva um poema sobre a rapariga que está sentada no café, em frente da chávena de café, enquanto alisa os cabelos com a mão. Mas não posso escrever esse poema sobre essa rapariga, porque no Brasil a palavra rapariga não quer dizer o que ela diz em Portugal. Então, terei de escrever a mulher nova do café, a jovem do café, a menina do café, para que a reputação da pobre rapariga, que alisa os cabelos com a mão num café de Lisboa, não fique estragada para sempre quando esse poema atravessar o Atlântico para desembarcar no Rio de Janeiro. E tudo isso sem pensar em África, porque aí lá terei de escrever sobre a moça do café, para evitar o tom demasiado continental da rapariga, que é uma palavra que já me está a pôr com dores de cabeça. Até porque, no fundo, a única coisa que eu queria era escrever um poema sobre a rapariga do café. A solução, então, é mudar de café e limitar-me a escrever um poema sobre aquele café onde nenhuma rapariga se pode sentar à mesa porque só servem café ao balcão. Foi um engraçadinho, falando sobre a língua, né? Falando sobre o uso da palavra. Um texto, um poema, que fala sobre o uso das palavras. Vamos para as alternativas. O texto traz relevo às funções metalinguística e poética. A função poética, né? Porque é um texto trabalhado, um texto bonito, um poema, né? Literatura em geral. Seu caráter metalinguístico justifica-se por quê? Se tu não sabe a resposta ainda, pausa o vídeo, que eu vou dar o gabarito agorinha. O caráter metalinguístico justifica-se pela alternativa D, que diz tematização do fazer artístico, pela discussão do ato de construção da própria obra. Essa primeira parte aqui, tematização do fazer artístico, ela não seria metalinguagem diretamente. Falar sobre arte não é metalinguagem. Agora, se é arte falando sobre arte, aí é. Beleza? Não sei se eu tenho um livro à mão aqui para dar de exemplo, já que eu estou na minha bibliotequinha aqui.
Mas, enfim, não vou querer improvisar aqui de última hora, mas, por exemplo, um livro que eu olhei aqui, O Formação da Literatura Brasileira, do Antônio Cândido, é um livro sobre literatura, mas ele não é literatura. Agora, o livro que se chama A Boca do Inferno, que conta a história do Gregório de Matos, pô, é um livro que tem um caráter metalinguístico forte, porque é literatura falando sobre a literatura. Então, isso aqui pode ser um pouco difícil, né? Se fala sistematização da escrita, beleza, ficaria mais fácil, mas é do fazer artístico. Fazer poemas é fazer arte, é um poema falando sobre fazer poemas. E um livro de poemas se chama Matéria do Poema, tá aqui na referência. Pela discussão do ato de construção da própria obra. Perfeito, perfeito. A gente está lendo um texto escrito que fala sobre o próprio texto que está sendo escrito. Perfeito. Alternativa D, não é tão fácil, porque não usa o termo texto, não usa o termo código, não usa o termo poema sobre poema, não usa nem o termo literatura, usa o termo obra e artístico, o que dificulta um pouco. Mas, eu fiz até aquela brincadeirinha de olhar as alternativas antes, aparentemente, quando fala aqui, ó, a própria obra, a própria linguagem, né? É uma marca muito grande que a gente vai ter de metalinguagem, né? Bota nos comentários se tu conseguiu adivinhar qual era a alternativa sem ler o texto. Só de brincadeira, tá? Porque, pelo amor de Deus, jamais faz uma questão sem ler o texto. Se tem alguém dizendo que é para tu fazer questão sem ler o texto, a pessoa tá te dizendo para te atirar, assim, andar vendado numa corda bamba. Porque a importância que é a nota do Enem para todo mundo que faz o Enem é para tu conseguir ir preparado para ler toda a prova. Ler toda a prova, é um contrato da tua vida, tem que ler tudo, entendeu? Não vai botar fora um acerto porque tu achou que tu poderia acertar sem ler. Não. Aquilo ali é para mostrar como a coisa fica mais fácil sabendo a habilidade e compreendendo o que é metalinguagem. Jamais falei que é para fazer sem ler. E não é para fazer sem ler. E quem diz que é para fazer sem ler, não tá querendo teu bem, tá querendo outra coisa tua. Beleza. Alternativa D é a correta. Agora vamos comentar as alternativas erradas para deixar tudo bem certinho, né? Para deixar tudo bem polido na explicação. O caráter metalinguístico justifica-se pela discussão da dificuldade de se fazer arte inovadora no mundo contemporâneo. Se fosse discussão da dificuldade de escrever, dava para aceitar. Só até aí. Porque, assim, inovador e mundo contemporâneo, nada a ver. Nada a ver. Só se a pessoa leu contemporâneo como mimimi e viu, agora o cara não pode nem falar uma. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com patrulha de palavras. Não tem nada a ver com isso, poema. Muito menos a metalinguagem, tá? Mas assim, aqui funciona fazer artístico. Só que aqui fazer arte inovadora, não, não dá. Talvez assim, ó, dificuldade de se fazer arte, aí até dá para aceitar. Agora, inovadora no mundo contemporâneo. Aqui diz 2008, mas aqui é o ano de lançamento do livro, sabe? Tipo assim, esse poema poderia muito bem ser do século XIX, talvez. Então, sim, mundo contemporâneo é uma inferência que não está correta. E uma inferência que não está correta a gente pode chamar até de interpretação, né? Trouxe uma coisa para o texto que não tinha. B. Defesa do movimento artístico da pós-modernidade, típico do século XX. Metalinguagem é defender um movimento artístico? Ah, mas pode defender o movimento artístico. Se defendesse o movimento artístico por meio da arte, seria metalinguagem? Talvez teria que ver o texto, né? Mas a princípio sim, mas não é o que acontece aqui. Não tem defesa de nenhum movimento artístico aqui. Nenhum, em absoluto, não tem. Metalinguagem se justifica por abordar temas do cotidiano em que a arte se volta para assuntos rotineiros. O conteúdo de um texto é função metalinguística? Não. O conteúdo de um texto é função referencial. Não tem. Errado, alternativa C. E. Valorização do efeito de estranhamento causado no público que faz a obra ser reconhecida. Assim. A metalinguagem, ela causa efeito de estranhamento? Não, mas a obra podia causar um efeito de estranhamento, daí a obra causa isso, está falando? Não, aí é demais. Aí é demais, aí é muito longe. Aí a gente está pensando num texto que não existe. Tá? Ou que se existe não é o texto da questão, então é como se ele não existisse nesse momento pra gente. Vídeo comprido, mas teve uma explicação
Acredito que preciosa, espero ter te ajudado. Se tu sabe alguém que precisa dessa micro-revisão de funções da linguagem, que precisa exercitar o pensamento em funções da linguagem, manda o vídeo para essa pessoa, curte o vídeo, compartilha também, dá uma olhada aqui no Instagram do Felipe, que está na descrição do vídeo, que tem bastante coisa, e também na nossa querida plataforma Linguagens IHM, que o link está aqui. Muito obrigado e até a próxima.